Fala, nono ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático do segundo bimestre. E agora a gente vai começar a unidade 4. Então, ó, você já tem aí unidade 1, unidade 2, unidade 3. Já estão todas em videoaulas lá. Olha, deixei uma atividade a partir da semana que vem. A partir dessa semana, eu vou começar a passar atividades direto para vocês. Certo? Então acho que mais 2 aulas dessas online a gente termina o conteúdo e fica só resolvendo exercício. Certo? Então vamos lá. Na unidade 4 começa com retas e ângulos. Certo? E faz toda uma leitura lá de retas e ângulos, mas antes de nós começarmos retas e ângulos, vamos trabalhar com razão e proporção para te lembrar um pouco. Vocês já viram isso de razão e proporção, né? Primeiro, o que é uma razão? O que é razão? Tá? Em matemática, se eu tiver dois números A e B, eu chamo de razão o quociente entre esse número na ordem que aparecer. E a condição, ou seja, a razão entre A e B é A sobre B. Logo, para que isso exista, esse B não pode ser zero. Certo? Então, para ser razão, eu tenho que obedecer a ordem com que aparece. Tá? Falou em razão, eu quero razão entre homens e mulheres. Então, primeiro homem dividido pelo número de mulheres. Eu quero razão entre meninos e meninas. Primeiro menino, embaixo meninas. E assim por diante. Razão entre cadernos e borracha. Então, o número de cadernos em cima, borracha embaixo, e assim a gente vai. Para isso, a gente chama de razão. Tá? Por exemplo, eu vou, como está com pouco espaço. Então, sabemos que a razão nada mais é do que uma divisão. Certo? Aí, eu tenho a razão entre 2 e 3. É uma razão. E a razão entre 4 e 6 é uma outra razão. Se essas duas razões elas são iguais, eu chamo isso de proporção. Então, o que é a proporção? Nada mais é do que a igualdade de razões. Tá? Então, fica assim, ó. 2/3, eu posso dizer que é igual a 4/6? Posso. Porque, na realidade, o que eu fiz? Eu multipliquei isso em cima por 2. E para não alterar, multipliquei isso em cima por 2. Em matemática, o que eu fizer para o numerador, para não alterar, eu tenho que fazer para o denominador. O que eu fizer para um lado, para não alterar, eu tenho que fazer para o outro. Certo? E a coisa continua sendo igual. Então, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. Então, eu tenho uma razão que é igual a outra razão. Eu chamo isso de proporção. Tá? Aí, só para lembrar, razão, divisão de um número pelo outro. Proporção, igualdade de duas razões. Vou colocar aqui algumas propriedades que são interessantes nós sabermos. Ó, eu tenho a razão, A sobre B. E tenho uma outra razão, C sobre D. Se elas forem iguais, eu chamo elas de proporção. Tá? E na proporção, se eu começar A, B, C, D, certo? Começa no A e termina no D, eu chamo de extremos. E quem ficou pelo meio foi o B pelo C. Então, tem uma propriedade que diz assim, ó, que o produto dos meios, B vezes o C, é igual ao produto dos extremos, A vezes B. É o que a gente costuma falar, meio por extremos. Certo? Então, essa propriedade aqui, a gente vai usar bastante. Eu vou colocar mais duas aqui. Se eu tiver uma razão A sobre B igual a uma outra razão C sobre D, eu posso pegar o A, o de cima, somar com o de baixo, que é o B, e dividir pelo de baixo. Perceba, A mais B, deixo o B embaixo. Igual, faço a mesma coisa para o outro lado para não alterar. C mais D e deixo o D embaixo. Ok?
Então, é uma outra propriedade que também ajuda muito. E legal que a gente pode usar ela para mais quanto para menos. Então, eu posso dizer que é A menos B sobre B igual a C menos D sobre D. Pode usar tanto para mais quanto para menos. E uma outra propriedade, se eu tiver uma razão igual a outra razão, eu chamo de proporção. E eu posso dizer que isso aqui é igual à soma dos de cima, A mais C, pela soma dos de baixo. Então essas três propriedades vocês têm que memorizar, para depois a gente entrar lá em ângulos e retas. Ok? Então, essa primeira parte é só para te fazer uma revisão de razão e proporção. Que é razão? Divisão entre dois números. O que é proporção? É a igualdade de duas razões. Tá? O que eu tenho que saber da proporção? Que toda vez que eu tiver uma proporção, eu posso fazer meio por extremos. Eu posso pegar o de cima mais o de baixo e dividir pelo de baixo, igual o de cima mais o de baixo e dividir pelo de baixo. Posso fazer isso para mais, eu posso fazer isso para menos. E se eu tiver uma proporção, eu posso somar os dois de cima e dividir pela soma dos dois de baixo. Isso aqui continua sendo a mesma igualdade. Ok? Aí tem uns exemplos aí, da página, não sei de que página é essa. Uma questão 3 aí. Aí eu peguei e coloquei aqui que fica só para te lembrar, antes de nós entrarmos no assunto do propriamente dito. Então, fala o seguinte, ó, observe o retângulo EFGH. EFGH. E faça o que se pede. No item A, determine a razão entre o comprimento e a largura. Ó, esse aqui é o comprimento 8 e esse aqui é a largura 5. Ele quer a razão do comprimento e da largura. Tem que obedecer a ordem. Primeiro o comprimento, depois a largura. Quem é o comprimento? 8. Quem é a largura? 5. Pronto. Acabou. Essa é a razão. Bem fácil, né? Falou em razão, obedece a ordem. Primeiro o comprimento, depois a largura, é só dividir. Não precisa dividir isso aqui. Como ele quer razão, é um número sobre o outro, já fica, tá correto aí. Aí depois, né? Ele pede, ó, legal, vou voltar para lá. Se aumentarmos 5 centímetros em cada lado do retângulo e calcularmos a nova razão entre o comprimento e a largura, a razão permanece a mesma, justifique. O que ele está falando aí? Ó, na questão ele fez se a gente aumentar 5 centímetros em cada lado do retângulo. Vou voltar lá. O retângulo é esse. Ele quer que eu aumente 5 e aumente 5. Então esse aqui vai passar para quanto? 8 com mais 5 dá 13 centímetros. E aqui vai ficar 10 centímetros. Certo? Eu vou até colocar bem aqui, ó. Do item A, ele pediu a razão entre o comprimento e a largura, que deu 8 sobre 5. Tá? Vou guardar isso aqui. Aí no item B, ele está falando que eu tenho que aumentar 5 em cada. Vou voltar lá para o item B. Tá? Vou até colocar bem para cá para não ficar 5, 8 quintos. Tá? Vou guardar isso daqui. Aí no item B, de novo ele quer o comprimento e a largura. Só que o que aconteceu? Ele aumentou 5. O comprimento ficou 13 e a largura ficou 10. Tá ok? Vou apagar isso aqui. Aí ele pede, a razão permaneceu a mesma? Bom, 13 sobre 10 é a mesma coisa do que 8 sobre 5? Não. Então, olha, se eu aumentar 5 centímetros na largura e 5 no comprimento, a razão vai dar uma razão diferente. Então, a justificativa aqui não dá a mesma coisa, não é a mesma. Agora, se eu multiplicar por 5 e calcular a razão do comprimento e a largura, cada lado, né? Vai permanecer a mesma? Bom, vou voltar lá.
Se eu multiplicar por 5, aqui vai ficar quanto? 40. E aqui vezes 5 vai ficar 25. Então agora eu vou substituir 40 por 25. Vamos ver lá que vai dar. Vou voltar no item B. Então ele quer comprimento pela largura. O comprimento agora deu 40, porque ele multiplicou por 5. E a largura, 25. Aí ele quer saber se permaneceu o mesmo. Bom, olhando aqui, dá para simplificar isso aqui tudo por 5. 40 por 5 dá quanto? 8, 25 por 5 dá. Esse aqui deu igual a esse? Deu, né? Então, se eu multiplicar por 5 cada lado, o que vai acontecer? A razão permanece a mesma, não vai alterar. Aí, é a mesma razão. Então, essa aí, beleza, a justificativa que fica a mesma razão. Aí ele fala assim, no item D, calcule a largura do retângulo. Bom, isso aqui já é outra, vou fazer bem aqui. Ele quer que eu calcule a largura, que é esse L, de um retângulo, tá? De 56 centímetros de comprimento. 56 centímetros é o comprimento. Sabendo que, aí eu vou colocar aqui em cima, ó. Sabendo que a razão entre o comprimento e a largura, né, seja a mesma do retângulo EFGH. Seja 8 sobre 5. Né? Essa razão de EFH é essa primeira que nós encontramos. Ele quer então, qual vai ser essa largura, sabendo que o comprimento é 56 centímetros e que a razão é 8 sobre 5. Bem fácil, né? Só substituir, ó. Quanto é o comprimento? 56. A largura eu quero saber 8 sobre 5. Ó. Tem uma proporção aí. Meio por extremos. Então vai ficar 8 L's é igual a 56 vezes o 5. 8 L's. 5 vezes 6 dá 30. Vai 3. 25 com 3 que foram dá 28. Dá 280. Então o L 280 dividido por 8. Se vocês acharem meio complicado, dá para simplificar isso, ó. A gente sai simplificando. Aí aqui vai dar 140 dividido por 4. Ah, não deu para enxergar, Antonildo. Divide por 2. Vai dar 70 dividido por 2. E 70 dividido por 2 já dá para fazer, né? 35 centímetros. Isso quer dizer que quando o comprimento for 56, a largura vai ser 35. Então, só para a gente lembrar aqui que razão e proporção, o que é razão? Um número sobre o outro. Proporção, igualdade de duas razões. E eu tenho que obedecer a ordem. Tá? Se ele fala razão, comprimento e largura, primeiro é o comprimento, depois é a largura. Tem que só obedecer essa ordem aí para ficar tranquilo. O resto é só calculeira besta. Ok? Bom, depois que a gente vê isso, a gente pode entrar lá em retas e ângulos, né? A gente vai ver um teoremazinho básico. Aí no material de vocês, tá bem explicado, tem um bocado de exercício resolvido aí, dá para dar uma olhada, analisar. Certo? E agora a gente entra no assunto mesmo que ele fala. Antes de nós entrarmos no assunto, a gente temos que lembrar, certo? De retas paralelas que formam um ângulo. Então, ó, sejam M e N duas retas paralelas. Vocês sabem que são retas paralelas? Retas que estão numa mesma distância uma da outra. Ó. Essa distância é a mesma dessa. Então, M e N são paralelas. Né? Cortada por uma reta transversal. Essas duas retas sendo cortadas por essa reta T aqui, transversais. Então, o que, é que eu tenho que saber daí? Que quando eu corto duas retas paralelas por uma transversais, eu vou formar 8 ângulos.
Ó, eu formei esse ângulo A, que é esse aqui, B, C, D. Bom, o que eu tenho que saber? Que eu vou ter vários tipos de ângulo. Primeiro, eu vou começar assim, ó. Ângulos oposto pelo vértice. Eles são iguais. O que são ângulos que são opostos pelo vértice? São um ângulo que tem a mesma medida. Ó, isso aqui é um vértice, então eu posso dizer que o A é igual a C. Ó. Olha, o A é igual a C. Coloco o chapéuzinho para indicar ângulo. O B é igual a D. O B é igual a D. Então, toda vez que eu tiver ângulos opostos, eles vão ser iguais. O E é igual a G. E o F é igual ao H. Esses são ângulos opostos pelo vértice. Certo? Bom. Outros ângulos que eu tenho que saber... Certo? Isso aqui a gente pode ficar brincando, gente. Lá no material de vocês está toda a descrição disso, ó. Eu posso pegar esse ângulo e transferir isso para cá, ó. Se eu pegar o E e transferir ele para cá, ele vai casar com o A. Então, o ângulo E, ele é igual ao ângulo A. Ele tem a mesma medida. Por exemplo, se aqui for 120, aqui também é 120. Eu só estou transferindo daqui para cá. O mesmo acontece com F, estou transferindo para cá. Ah, se aqui for 60, aqui também é 60. O mesmo acontece com G, tá? É igual a C, H igual a B. Então eu posso ficar brincando com esses ângulos. Ó, se o E é igual a A, o A é igual a C. E o C é igual a G. São todos iguais. Tanto é, tá? Só para te ter uma ideia aqui. Se eu chamar esse de 120, esse é 120. Quanto vale esse aqui? 120, porque eles são opostos. Só que esse é correspondente a esse, que é oposto também, é 120. Certo? Então todos esses ângulos são 120 graus, só para te fazer uma correspondência. Uma outra coisa também que eu acho interessante vocês saberem, ainda daqui, é que se você pegar o ângulo E o ângulo F, a soma deles vai ter que dar 180 graus, porque é a metade de uma volta. Uma volta completa é 360, a metade é 180. E também acontece assim, ó. Se o E ele é igual ao A, se eu pegar o A com mais esse pedaço aqui, ó, o A mais o D também vai dar 180, porque é metade de uma volta, certo? E também eu posso dizer que o E mais o D também tem que dar 180. Então é sempre legal te saber isso. Por que o E e o D tem que dar 180? O E e o D, ó, certo? Eles são colaterais internos. Mas essas definições são tudo lá no material de vocês. O que eu quero que vocês saibam é que você pode brincar com isso, ó. Eu posso trazer esse para cá, eu posso rebater esse para cá, eu posso rebater esse para cá. A soma desses dois dá 180, a soma desses dois dá 180, 180, 180, certo? Se eu pegar esses dois de dentro do mesmo lado, 180, esses dois dá 180, e assim por diante, certo? A gente vai ver isso em exercício. E depois, tendo esse conhecimento, Teorema de Tales, é isso que muito provável de vir umas questõezinhas dessa na prova de vocês. O Teorema de Tales fala o seguinte: se eu tenho três ou mais retas paralelas, L1, L2, L3, são retas que são paralelas uma da outra, sendo cortada por duas transversais, elas vão me proporcionar segmentos. Eu vou chamar isso aqui, ó, segmento A, esse aqui segmento B, esse aqui segmento C e esse aqui segmento D. Esses segmentos que eles vão surgir aqui, eles são proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso dizer que A está para B,
A está para B, da mesma forma que C está para D. Isso é o teorema de Tales, gente, isso é importante. Toda vez que eu tiver um feixe de retas paralelas cortado por duas transversais, os segmentos que elas formam são proporcionais. É tipo assim também, ó. Eu posso pegar tudo, olha. Quanto é todo esse espaço aqui, não é A mais B? Eu posso pegar todo esse espaço que é A mais B e dividir por B. Isso vai ser igual a todo esse espaço que é C e dividir por C. Lembra daquela propriedade que nós vimos agora há pouco? O de cima mais o de baixo pelo de baixo, o de cima mais o de baixo pelo de baixo. Certo? Isso a gente vai usar também bastante no teorema de Tales. Beleza, de posse disso é aplicação, gente. É de resolver exercício. O que é que eu tenho que saber? Que aqui eu posso ficar correndo com esses ângulos, né? Alguns vão ser iguais, outra soma vai dar 180. E que no teorema de Tales, se as retas forem paralelas, os segmentos vão ser proporcionais. Tá? A está para B igual a C está para D. Certo? Ou toda essa expressão está para B e toda essa expressão está para D. Ou toda essa expressão está para A e toda essa expressão está para C. Aqui a gente vai brincando de acordo com a necessidade numa questão. Ok? Agora, a gente vai para o nosso tradicional exercício, né? Lembra? Matemática é aplicação. Matemática não tem jeito, é trabalho braçal. Beleza, ó. A questão, deixa eu apagar aqui que ficou mais letras aqui. Ó, questão legal. Fala o seguinte, ó. Sejam R e S duas retas paralelas. Beleza, esse aqui é paralelo a esse. E T uma transversal. Determine a medida do ângulo em grau, medida dos ângulos formados, não é isso? Beleza, está me dando esse ângulo, certo? E quer saber quanto vale esse aqui e esse aqui. Perceba que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é o mesmo desse aqui, ó. Eu posso transferir ele para cá. Isso quer dizer que se aqui é x mais 15, aqui também é x mais 15. Ok? Posso brincar com isso. Agora notem que bem aqui, ó, esses ângulos são opostos pelo vértice. Então, contrário é o mesmo vértice. Se eles são contrários, eles têm que ser iguais. Daí, então, eu tenho que 2x mais 15 graus. Opa, tem mais 15. 2x menos 30 é igual a x mais 15. Eles têm que ser iguais. Esse ângulo tem que ser igual a esse. Pronto. Então vai ficar a letra para um lado e o número para o outro. 2x menos x é igual a 15. Né? Esse aqui está menos, vem para cá o quê? Mais 30 graus. Tu tem 2x menos 1x, fica 1x. 15 mais 30 dá 40 e pronto. O x vale 45. Mas, detalhe, o que ele quer saber é determine as medidas em grau dos ângulos. Ele não quer saber o valor de x. Ele quer saber os ângulos. Então, esse ângulo, vou colocar bem aqui, ó. Esse ângulo é 2x menos 30. Certo? Que é esse ângulo bem aqui. Então, vai ficar 2 vezes 45 graus menos 30. 2 vezes 45, 90 menos 30. Então, o ângulo é disso é 60 graus. Como eles são iguais, esse aqui tem que dar 60 também, né? Bora calcular ele, ó. X mais 15. Quanto é o x? 45 com mais 15 dá 60. Se aqui deu 60, aqui tem que dar 60 porque eles são opostos pelo vértice. E aí matou a questão. Ok? Eu acho que não tem segredo nisso aí. Vamos resolver mais algumas, né? Vamos ver o que tem aí para frente. Então, questões dessa forma, ó. Lembra, toda vez que vier duas retas paralelas cortadas por uma transversal, você pode transferir os ângulos. Ah, eu não quero, vou pegar esse e jogar aqui embaixo. Tá? Você pode ficar brincando, transferindo, ver o que vai dar soma 180, ou seja, vão ser iguais, enfim, vai depender da situação.
Já tô com saudade de vocês, incrível que pareça. Nem parece, né? Mas enfim, vamos mão à obra que a gente tem que ficar forte nessa vida. Bom, a questão fala o seguinte, ó. Calcule o valor de x sabendo que 15, 20, 60 e x são proporcionais. Lembra, para ser proporção tem que ter duas razões iguais. E eu tenho que obedecer a ordem. Então, para obedecer a ordem vai ficar 15 sobre 20. 15 sobre 20 tem que ser igual a 60 sobre x. Já que eles são proporcionais, a razão entre eles deve ser iguais. Tranquilo. Antes de eu fazer essa multiplicação, perceba que dá para simplificar esse aqui por 5. 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4, igual a 60 sobre x. E agora que eu vou fazer o meio por extremos, que ficou mais bonitinho para mim. Então vai ficar 3x é igual a 4 vezes 60. Então, 3x, né? 4 vezes 60 dá 240. Então, o x vai ser 240 dividido por 3. 80. Então, quando o x for 80, esses números estão numa mesma proporção. Bem fácil, né? Dá para estar jogando na prova mais dessa. Ok? Agora, Tonildo, eu não quero simplificar. Faz meio por extremos aqui direto. Vai dar o mesmo resultado, só vai dar números maiores. Certo? Então, a primeira e a segunda questão, tranquilo, dá para fazer. Bora ver a terceira. Mesma ideia, né? Terceira, acho que é a mesma ideia. Vamos ler com calma aqui. Sabendo que 18 centímetros, x centímetros, 54 e 63 são medidas de 4 segmentos proporcionais, calcule a medida do segmento x. Mesma ideia. Se eles são proporcionais, então 18 está para x, tem que ser igual a 54 está para 63. Mesma proporção. Deixa eu beber uma água com a garganta já está reclamando. Ok. Agora é só resolver isso. Notem, vocês que são espertos, que dá para simplificar esse por 3 e esse por 3. Tá? 54 por 3 dá 18. 63 por 3 dá 21. Ó, tô tentando reduzir, tá? E quando eu chego bem aqui, eu já percebo que aqui tem 18, aqui tem 18, ó. Poxa, dá para cancelar, já que eles são iguais. Então fica 1. Quando eu corto 18, fica 1 sobre x. Cortei o 18, 1 sobre 21. E agora eu faço o meio por extremos. Uma vez x dá x, uma vez o 21 dá 21, está aqui o valor de x. 21 centímetros. Então, assim, a grande sacada é vocês saírem simplificando para trabalhar com números menores. Tá? Né? Eu quero fazer meio por extremo e depois eu divido. Tem problema. Mas a sacada é ficar simplificando. E quando vocês percebem que estão em lados diferentes, numa multiplicação ou divisão, dá para cancelar. Só lembrando, quando eu cancelo o 18, quem fica o número 1, cancelei o 18, fica o número 1, faz meio por extremo, mata a questão. Sai para dar um abraço do papai e da mamãe dizendo que conseguiu. Beleza? Então essas questões aí estão bem legais, essas questões que estão no material de vocês. Vamos ver outra. Deixa eu apagar isso aqui para te ver outra. São poucos alunos que já me entregaram a atividade, a primeira atividade que eu passei. Tá? Vou começar a falar nomes aqui. Então fique mais esperto, que vai começar a acumular coisas.
Legal a questão, olha. Sejam duas retas paralelas. Vamos fazer as retas paralelas. Uma, duas. Considere paralelas. Chamar de R e S. R é paralela a S, essa indicação, tá? Cortada por uma transversal. É uma outra reta que eu vou chamar de T. Tá aqui, reta T transversal. Se um dos 8 ângulos formado mede 35, se eu for dividir isso aqui, eu formo 4 ângulos, 35 não, 37, né? Aqui em cima e 4 ângulos aqui embaixo. Tá? Isso aqui, cada um é um ângulo. Ele fala que um mede 37. 37, vou pegar, se eu considerar esse bem aqui, esse aqui é maior, esse aqui é menor. Então 37 é esse. Quais as medidas dos outros 7 que faltam? Se a gente tiver um, a gente pode calcular o resto. Olha só, esse aqui é 37, esse aqui eu não sei, eu vou chamar de X. Mas, como daqui para cá dá meia volta, então eu posso dizer que X mais 37 tem que dar 180. Né? Esses ângulos aqui nós chamamos de suplementares. A soma deles tem que dar 180, porque ele dá metade de uma volta. Então o X vai ser 180 graus menos 37. Aí você acha o X. 10 menos 7 dá 3. Aqui ficou valendo de 7 menos 3 dá 4 e baixo 1. Pronto. O ângulo X é quanto? Deixa eu colocar um X melhor aqui. 143 graus. Gente, se eu tenho dois ângulos numa situação como essa, se aqui é 143, quanto vale esse? 143. Se aqui é 37, quanto vale esse? 37. Ok? Esse 143 eu posso transferir ele para cá. Então esse aqui é 143 também. Esse aqui é o oposto, 143. O 37 vai ser igual a esse, que é igual a esse. Pronto, achei todos os ângulos aí. Percebo que eles são opostos pelo vértice, são iguais. Esse aqui são correspondentes, se eu descer ele vai casar bem aqui. Se eu descer esse vai casar bem aqui. Acabou. Fácil, dá até para jogar na prova isso aí. Certo? Vamos lá na nossa saga. Questão 5. Mesma ideia. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Bora fazer as retas. Vai ter de preto agora. Retas paralelas. Considere paralelas. Também é uma indicação. Formam ângulos colaterais externos. Tá? Externo que medem x e x mais 30. 2x mais 30. Calcule a medida de cada ângulo. Se a palavra vem externo, eles estão por esse lado de fora aqui, certo? E se eles são colaterais, eles devem estar do mesmo lado. Vou pegar esse ângulo de fora, colaterais, externo, e esse ângulo de fora. Externo, estão fora das duas retas. Certo? E são colaterais, eles estão do mesmo lado. Então, colaterais, do mesmo lado, externo, estão do lado de fora. Aí ele fala que um ele chamou de x e o outro é 2x mais 30. Ele quer saber quanto vale cada um ângulo desse. Agora, gente, é aquela jogada. Se aqui é x, eu posso fazer uma correspondência dele para cá. Aqui também é x.
posso corrigir para cá. Aí perceba que isso aqui dá metade de uma volta. Então, se eu pegar x mais 2x mais 30, esse mais esse é a metade de uma volta, que é 180. Certo? Letra para um lado, número para o outro. X mais 2x dá quanto? 3x igual a 180. Esse tá mais, vem para cá, menos. Então, o 3x vai ser igual a 150 graus. Aí o x, 150 dividido por 3. Quanto vai valer o x? 50 graus. Se eu achei o x 50 graus, então o primeiro arco aqui que era 50 graus. E o segundo? 2 vezes 50 mais 30. 2 vezes o x que é 50 mais 30, isso aqui vai dar 100 mais 30, então o outro é 130 graus. Complicado? Então, quando ele pediu os ângulos, ele quer que tu substitua isso para achar o valor total. Tá? Não vai, terminou, achei o x, beleza, acabou a questão. O x é só esse. Falta encontrar esse. Ó. Respectivamente, calcule o ângulo. Então, primeiro, se é respectivamente, primeiro o x. X 50 e depois o 2x mais 30. 130. Pronto, respectivamente. Primeiro quem vem, ele falou, segundo, depois que ele comentou. Certo? Então, bem aqui a gente está vendo só problema de ângulo, lembra? A gente pode ficar brincando com isso, transferir, eu podia trazer esse para cá. Certo? Colaterais, alterno, interno, oposto pelo vértice, estão tudo lá no material, quero que vocês dêem uma leitura disso para vocês ficarem cientes disso, tá? Aqui a gente tenta ganhar tempo. Tô cansado, vamos lá. Então, não chegamos no teorema de Tales. Até então a gente só está vendo ângulos em retas paralelas, né? Então essa aqui a gente pode ficar brincando à vontade. Bora ver qual é a próxima questão. E chegou Tales na nossa vida. Certo? Bacana, a questão bem simples. Ó. Ele está falando que A, B e C são paralelos. Calcule o valor de x. Pelo teorema de Tales, eu posso dizer que 4 está para 8, esse para esse, igual a 6 está para x. Só fazer meio por extremos. Então, 4x é igual a 8 vezes o 6. O x é igual a 6 vezes 8 dá 48, dividido por 4, 12. Acabou a questão. Bem fácil. Eu escolhi as mais fáceis para mim e deixei as mais difíceis para você. Brincadeira. Você vai pegando lá só para explicar o conteúdo. Certo? Então, toda vez que vier retas paralelas por dois transversais, os segmentos são proporcionais. Você podia pegar esse para esse e esse para esse, fazer meio por extremo e ia dar o mesmo resultado. Mas, eu prefiro que vocês peguem da mesma reta, tá? E da mesma reta. Detalhe, tem aluno que confunde. Se eu comecei pelo 4 e depois o 8, aqui eu vou ter que começar o 6 e depois o x. Poderia pegar 8 para 4 e x para 6. Então eu tenho que obedecer a ordem. Tá? Tem que ficar ligado nisso, que a ordem é muito importante. Se você mudar a ordem, não vai dar o resultado correto. Essa aqui era a primeira questão da página 258. Letra A, tem a letra B, mesma ideia. 7 para 12, igual a x para 24. Fazendo o meio por extremos. 12x é igual a 7 vezes 24. Eu nem vou multiplicar, ó. 7 vezes 24 dividido por 12. Por que eu não multipliquei? Porque eu percebo que o 24 dá para dividir para 12.
Então o x vai ser igual a 7, 24 para 12 dá 2. Então isso aqui vale quanto? 14, acabou. Questão bem simples de usar o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é muito forte em questões de concurso, universidade particular, Enem. Eles colocam isso aí em quadra, que você vai ver a questão parecida por aqui. Deve ter alguma por aqui em algum lugar. Mas, lembrando, na mesma proporção, tá? Tem que seguir a ordem. Essa aqui tudo da página 158, mesma ideia. X está para 15, 12 está para 18. Toda vez que vocês perceberem que dá para simplificar, gente, vocês simplificam. Porque se trabalhar com número grande, só trabalho braçal, então bora trabalhar com número pequeno. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Perceba que ainda dá para simplificar por 3. Então o x vai ser igual a 15, aqui vai dar 2 sobre 3. E agora eu faço o meio por extremos. Né? Não dá para simplificar mais aqui, então vai ficar 3x, 15 vezes o 2. 15 vezes o 2? 30 dividido por 3. Pronto, olha, o x vale 10. Acabou. Fácil. Até eu sei isso. Certo? Então, questão, ó. Como é que vem na prova? Eita, ficou tudo manchado aqui. Vamos lá. 3 terrenos têm frente para a rua A. Está aqui a frente do terreno. E para a rua B. Frente para A e para B. Como a figura. As divisas laterais são todas perpendiculares. O que quer dizer a palavra perpendicular? Que elas formam 90 graus. Se elas formam 90 graus, elas são todas paralelas. Estão na mesma distância uma da outra. Qual a medida da frente para a rua B de cada lote? Sabendo que a frente total passa por essa rua de 180 metros. Ele quer saber quanto é esse X, que é a frente para a rua B, esse Y, que é a frente para a rua B, e esse Z, né? Quais são? Aqui é 40, 30, 20, mas ele não sabe quais são as medidas. Mas ele falou que essa distância aqui da frente é 180 metros. Ok? Gente, olha, ele me deu essa 180 metros. Logo, eu posso também ter esse total aqui, não tem esse total aqui? Esse total é 40 mais 30 mais 20. Que dá quanto esse total aqui? 90 metros. Se eu tenho o total, eu posso dizer assim, ó. Vou pegar assim, ó. X está para 40. Esse pedaço está para esse. Da mesma forma que 180 está para 90. Lembra? Estou trabalhando com X. X para 40, então 180 para 90. Esse pedaço para esse pedaço, esse total para esse total. Posso fazer a mesma coisa para Y. Y está para 30, 180 está para 90. E Z está para 20, 180 está para 90. A proporção tem que ser a mesma. Assim como eu podia dizer que X está para 40,
Y está para 30 são iguais. E Z está para 20 são iguais. Mas como eu não tenho esses valores, para aplicar só com valor, então eu peguei o total que é 180, calculei o total aqui que é 90. Tá? E pego esse pedaço para esse, o total para o total. Certo? Então agora é só trabalho braçal. Perceba que dá para eu cancelar esse com esse. Aí vai ficar x por 40. Quanto é 18 dividido para 9? Não dá 2? Né? 18 para 9 dá 2. Então joga esse multiplicando. O x vai ser 40 vezes 2. Pronto, o x vai ser 80 metros. Ou seja, esse aqui tem 40 de frente para A e tem 80 de frente para B. Para todos eu posso fazer isso. Ó. Posso cancelar aqui. Então vai ficar y para 30. 18 por 9 dá 2. O y vai ser 30 vezes o 2. O y vai ser quanto? 60 metros. Posso cortar esse com esse. Z para 20. 18 por 9 dá 2. O Z, 20 vezes 2, então o Z vale 40 metros. Pronto. Ó. Né? Ele quer saber qual a medida da frente da rua B para cada lote. Então vai ser 80, 60 e 40. Se você somar, ó, 40 com mais 60 dá 100, com mais 80 dá 180, que é toda a extensão que ele me deu aqui, já tinha me dado no comando da questão. Tá? E, gente, ó, presta atenção. A unidade 4, eu dividi ela em duas partes. Essa aqui, primeira parte, só para você trabalhar com ângulo e teorema de Tati. Aí depois vem a semelhança de triângulo, que eu resolvi trabalhar sozinho, que é uma outra aula. Mas quero que vocês façam essas questões, certo? E eu vou fazer mais uma aula de conteúdo ainda, que vai pegar a semelhança de triângulo, que é também muito importante, certo? E aqui, ó, é a unidade 5 ou a unidade 4, acho que eu coloquei errado aqui, mas, certo? Só falta semelhança de triângulo aí para vocês. A gente vai ver numa próxima aula. Faça exercício, estudem, certo? E, gente, qualquer dúvida me procure. São poucos alunos do 9º ano que estão tirando dúvidas comigo. E pouquíssimo mesmo, se eu não me engano, só 3 me entregaram a primeira atividade que eu deixei lá no plural. Certo? Eu vou terminar na semana que vem o conteúdo, nessa semana, e vou deixar, a gente vai trabalhar só com exercício já para avaliação e tirando dúvida. Então fiquem ligados, estudem, resolvam o livro, tira uma foto lá, manda para o meu privado, né, que tudo isso está somando ponto, certo? Fique com Deus, um grande abraço e fiquem em casa também.